E a operação da própria Polícia Civil está investigando fraude no IPASGO. Em que época isso, hein? Rosane Ferraz conversa conosco ao vivo e trazendo mais detalhes dessa operação. Boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Sim, uma das maiores operações dos últimos anos, a Operação Backdoor, quer dizer, porta dos fundos, para combater o desvio de recursos públicos, mais uma vez, do IPASGO. Essa segunda edição dessa operação, aí, com quase 60 alvos, suspeita de desvio de quase 84 milhões de reais. Todos os números aí chamam muito a atenção, principalmente em relação à suspeita de desvio de recursos públicos. Eu estou aqui com o Maurício Passerini, que é delegado do Grupo Especial de Combate à Corrupção. Delegado, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, delegado, o que essa operação apurou em termos de desvio. Bom, o objetivo dessa operação de hoje foi dar cumprimento aos mandados de prisão, de busca e apreensão, que estavam em abertos contra as pessoas que participaram dessa verdadeira organização criminosa. As fraudes foram perpetradas dentro do IPASGO e consistiram em alterações fraudulentas aos sistemas informatizados daquela autarquia. Que tipo de fraude, por exemplo? Foram inserção de dados falsos em sistema, foi viabilizado o pagamento de procedimentos que não foram realizados. O que, por exemplo? Medicamentos que não foram utilizados. A gente poderia dar um exemplo aqui para ficar claro para a população sobre essas fraudes. A pessoa era internada, fazia utilização de um medicamento apenas e na fatura subiam 5 para o IPASGO pagar. A auditoria auditava, retirava 4. Mas nesse meio de caminho, entre a auditoria e o efetivo pagamento, os fraudadores entravam no sistema e lançavam os 4 medicamentos novamente, ou seja, 5 medicamentos eram pagos, sendo que apenas um foi utilizado. Quem eram os fraudadores? Os personagens dessa organização criminosa são os profissionais de TI que atuavam dentro do IPASGO, são os faturistas hospitalares que faziam o link entre os servidores do IPASGO e os grandes hospitais goianos. Tá, e, por exemplo, aí nesse período de 2011 até agora, pelo menos, quantos milhões teriam sido desviados? Nós conseguimos um bloqueio de 86 milhões de reais, um bloqueio judicial de 86 milhões de reais, mas acreditamos que esse valor seja muito superior. E nós vamos saber disso com mais detalhes a partir do que foi feito hoje, que nós fizemos busca e apreensão, apreendemos documentos, vamos analisar e comparar a contabilidade dos hospitais, clínicas e laboratórios envolvidos com a planilha do IPASGO. Seriam 60 alvos dessa operação. Quem são essas pessoas? Essas pessoas, conforme eu disse, são profissionais que atuavam dentro da TI, dessa empresa de tecnologia que atuava dentro do IPASGO, os faturistas hospitalares. Tem médico também. E laboratórios, clínicas e hospitais. Então nós estamos falando aí de médicos envolvidos, de profissionais da área de informática e também de faturistas hospitalares. Existe a possibilidade desse recurso que teria sido desviado ser devolvido aos cofres públicos, delegado? Esse é o nosso objetivo, né? Retornar esses 86 milhões de imediato para os cofres públicos, conseguir chegar no valor que se aproxime da realidade, porque a gente faz uma ideia de quantos leitos hospitalares poderiam ter sido construídos com esse dinheiro, quantos respiradores nesse momento de pandemia grave poderiam ter sido comprados. Enfim, é um fato lamentável e graças a Deus a gente teve sucesso nessa operação de hoje. Pois é, até porque a polícia já solicitou bloqueio de bens aí desses quase 60 alvos para tentar devolver esse dinheiro aos cofres públicos. Agora, o que mais chamou a atenção também, o delegado estava explicando, gente, a pessoa ia para o hospital ali pelo IPASGO, o atendimento pelo IPASGO, com a dor de garganta, e eles colocavam o que lá, delegado? Por incrível que pareça, ontem eu conversei com um paciente que foi medicado em um desses hospitais, ele teve uma forte dor de garganta, permaneceu 2 dias internados e assim que foi assinar o prontuário médico, notou que tinha se lançado na fatura esparadrapos, curativos, coisa que não foi utilizada. E ao ser questionado, o responsável pelo hospital falou que teria que ser assim porque era o sistema do IPASGO, senão não conseguia pagar pelo plano dele. Fraude, dinheiro saindo dos cofres públicos, um absurdo. Delegado, vamos continuar acompanhando esse caso aí. Parabéns pela operação. Obrigado. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, obrigado a vocês.